pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos aí de volta. E na aula de hoje a gente vai aqui para a aula de desenquadramento do MEI. Quando é necessário a questão do desenquadramento, tá? Se você quiser fazer um desenquadramento por opção do seu cliente, ou opção própria, ou obrigatoriedade, tá? Nós vamos ver aqui nessa primeira aula quais são as opções do desenquadramento, tá? Então a gente vai aqui, para a gente poder solicitar esse desenquadramento, a gente vai ter que primeiramente acessar aqui o portal do Simples Nacional. Tá? Então você vai acessar aqui o site da Receita e na parte do Simples Nacional, já mostrei para vocês lá na aula do MEI, lá nos módulos do MEI, a gente tem todo esse passo a passo, inclusive como você gerar o código de acesso para você fazer aí solicitar essa opção por esse desenquadramento. Tá? Então você vai clicar aqui em MEI, desenquadramento, perceba que aqui você só consegue solicitar com o código de acesso. Já ensinei a vocês como emitir esse código de acesso. Então, nessa altura do campeonato, você já deve ter aí o número do CNPJ, do MEI, no caso você quer desenquadrar, o CPF do responsável e o código de acesso. Você deve preencher essas três informações e aí para a gente dar continuidade, tá? Vou preencher aqui do meu cliente e eu já retorno com vocês. Após inserir os dados aí, o CNPJ, o CPF, o código de acesso e digitar os caracteres, você clica em continuar. E pronto. Após você inserir todos esses dados, você entra aqui na lista de desenquadramento. As opções de desenquadramento aí do CIMEI, ou seja, do MEI aí dentro do Simples Nacional, são exatamente essas opções, tá? Vou fazer aqui passo a passo com você, porque dependendo do motivo você é desenquadrado imediatamente, ou seja, no próximo mês subsequente, ou dependendo do motivo você é desenquadrado somente no próximo ano. Então, assim, esse desenquadramento ele tem que se encaixar em alguma dessas opções que o próprio sistema aqui da Receita Federal te proporciona. Então, é muito importante você ficar bem atento ao tipo de desenquadramento do seu cliente, ou seja seu, ou de qualquer pessoa que você esteja prestando esse serviço aí de desenquadramento, tá? Porque esse processo ele é irreversível. Então é muito importante você tomar todos os cuidados. Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira opção por comunicação obrigatória do contribuinte, ou seja, se essa empresa ela teve participação em outra empresa. Simples, você seleciona o motivo aqui, clica o motivo e seleciona aqui a data. Vamos colocar aqui uma data fictícia, 1/12 de 2020. Você clica em calcular a data de efeito. Perceba que nesse caso, essa empresa ela vai ser desenquadrada a partir do 1º de janeiro de 2021. Tá? Vamos voltar aqui. Cancelar. A segunda opção, desenquadramento por comunicação obrigatória do contribuinte. Perceba aqui que todas as opções, exceto a última, exceto a última, né, que não é obrigatória, mas todas as outras são por comunicação obrigatória do contribuinte. Somente a última opção, que ela é por opção mesmo, tá? De forma espontânea aí da pessoa. Mas aí a gente ainda vai chegar lá. Vamos aqui na segunda opção, natureza jurídica vedada. Tá? Se esse MEI ele tiver a natureza jurídica vedada, ele não puder mais se enquadrar dentro aí de uma empresa no MEI, obrigatoriamente ele vai ter que ser desenquadrado. Então, nesse caso aqui, você seleciona o motivo, você informa a data aqui. Vamos colocar uma data um pouco mais antiga, 1/10 de 2020. Se você calcular a data aqui, perceba que ele nesse caso aqui de natureza jurídica vedada, o desenquadramento ele é feito de imediato no próximo mês subsequente. Vamos cancelar aqui, vamos ir para a terceira opção. Excesso de receita bruta no ano calendário de início das atividades, até 20% do limite. Então, se essa empresa, no ano calendário de início das atividades, chegar até 20% do limite que nós sabemos aí, que é o limite do MEI, 81 mil, mais os 20% excedente aí. Se essa empresa ela chegar e não ultrapassar esses 20% do limite e quiser aí fazer o desenquadramento do MEI, você seleciona essa opção aqui, lembrando que isso é no ano calendário de início das atividades. Você seleciona, vamos colocar aqui a data, 1/10 de 2020, uma data fictícia, para você ver a data do desenquadramento. Nesse caso, o desenquadramento ele só dará no próximo ano calendário. Perceba aqui, ó. Vamos lá, próxima opção, cancela aqui e volta. Desenquadramento aqui, tá? Por excesso de receita bruta no ano calendário acima dos 20%. Se na opção anterior
ela estava abaixo dos 20%, tá? Até os 20%. Essa quarta opção aqui, ele já excede o limite de 20%, que é permitido aí pela lei, no ano de início das atividades. Então, vamos ver em qual data ele é desenquadrado. Você coloca aqui 1/10/2020, calcula a data efetiva, tá? Nesse caso, ele vai retroagir, tá? Por quê? Porque você extrapolou o limite. Então, é muito importante você tomar muito cuidado, tá? Aí, nesse processo, existe aí... por isso que a gente sempre fala em questão de planejamento tributário. Não faça nada antes sem ter o planejamento, o devido planejamento tributário para o seu cliente. Essa é mais uma das opções aí que a gente sempre fala, que até MEI ele precisa de contador. Sim, o MEI também precisa de contador. Porque imagine você uma empresa que não fez o devido planejamento, não fez aí todo esse controle de custos e despesas, principalmente do faturamento, e que se depara aí numa situação real, igual esse caso aqui, extrapola o limite, tá? De 20%, excede o limite de 20% e precisa solicitar o desenquadramento. Então é muito importante o planejamento tributário até dentro aí do próprio MEI. Então nós vamos voltar aqui, clique em voltar, cancelar. Agora nós temos a opção aqui do desenquadramento por excesso de receita bruta fora do ano calendário do início das atividades, tá? Um detalhe muito importante é que se o MEI ele tiver até um ano de existência, tá? Um ano aí que o MEI ele existir, você vai selecionar uma dessas duas opções, tá? Se ele chegou até os 20% de limite ou se ele ultrapassou os 20% de limite. Então, se ele chegou até 20% aqui, se ele ultrapassou 20% aqui. Se o ano ele tiver mais de um ano, aí você vai selecionar essas duas opções, tá? Se ele ficou até aí nos 20% do limite permitido pela lei, ou se ele ultrapassou os 20% do limite, tá? Repetindo, se o MEI ele tiver até um ano, você vai selecionar essa opção 3 e a opção 4. Se ele ultrapassou um ano, você vai selecionar a opção 5 e a opção 6. Então vamos lá, se ele tiver aí mais de um ano, ou seja, fora do ano calendário de início das atividades, e passarem até 20%, vamos colocar aqui a data para você ver em qual vai ser a data do efeito de desenquadramento. Perceba que ele vai ser desenquadrado somente no próximo ano calendário, do ano subsequente, que é a partir de 1º de janeiro. A mesma coisa, nós selecionamos aqui, se ele tiver aqui o desenquadramento acima dos 20% de limite, fora do ano calendário do início das atividades, nós vamos selecionar a data e calcular o efeito do desenquadramento. Perceba que da mesma forma ele vai ser desenquadrado a partir do próximo ano subsequente. Já nessa opção nós temos aqui a opção de desenquadramento, tá? Por a contratação de empregado com salário família acima do limite. Vamos lá, seleciona o motivo, coloca a data fictícia que nós estamos colocando. Perceba aqui que o desenquadramento, nesse caso, ele é imediato, no próximo mês subsequente. Ou seja, existe a contratação aí de empregado com salário família acima do limite permitido aí pela legislação vigente, o desenquadramento ele ocorre imediatamente no próximo mês aí subsequente. Vamos lá? A próxima opção, contratação de mais de um empregado. Todos nós sabemos que o MEI ele é permitido aí a contratação de até um empregado. Quando o MEI ele contrata mais de um empregado, ele tem a opção do desenquadramento, a obrigatoriedade, na verdade, do desenquadramento. Colocamos a data aqui e esse também é mais um caso em que a empresa ela é desenquadrada imediatamente, no próximo mês aí subsequente. Voltamos aqui. Atividade econômica vedada, tá? Quando ela tem atividade econômica vedada, alguma atividade que a empresa ela exerce, não pode ser mais exercida dentro do MEI, também cabe o desenquadramento. Vamos colocar aqui a data e calcular para efeito de desenquadramento. Nesse caso também o desenquadramento ele é imediato, no próximo mês subsequente. Vamos cancelar aqui e voltar. Abertura de filial. Quando a empresa ela, tem alguma filial, tá? Existe aí a abertura de uma filial desse MEI, também existe a opção do desenquadramento. Seleciona o motivo, vamos colocar aqui mais uma vez a nossa data, vamos calcular o efeito de desenquadramento. Também esse é mais um caso de que é feito desenquadramento aí imediato, tá? E por último aí, a opção de desenquadramento simplesmente por opção, tá? Se você ou o seu cliente aí quer deixar de ser uma empresa do MEI, quer se tornar uma empresa
limitada, uma microempresa, enfim, passar para um outro patamar, um outro tipo aí de empresa, você seleciona essa opção aqui, ó. Você seleciona o motivo, tá? E aqui já te dá a opção. Essa empresa será desenquadrada a partir do dia 1º de janeiro aí do próximo ano, tá? Então, nessa opção aqui de desenquadramento, simplesmente por opção, você tem que ficar muito atento, porque esse desenquadramento, ele só será feito no próximo ano calendário. Então, independente se você solicite aí no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, no mês que for, essa opção ela só será realizada, só será efetivada aí pela Receita Federal no próximo ano calendário. Oh,